Graças a Deus, graça e paz a todos vocês, em que o Senhor Jesus nos coloca novamente juntos. Eu aqui e você aí, no seu lar, no seu trabalho, aonde o Senhor escolheu que você estivesse para que você adentrasse as intimidades das Escrituras Sagradas comigo através da revelação profética. Desejo que neste culto, que nesta ministração, que nesta programação, essa mensagem venha inundar o teu ser, venha transbordar de alegria, de gozo na sua alma por este conhecimento que vamos compartilhar com a sua vida. E hoje queremos falar a todos vocês sobre a fé. A fé que é um dom dado pelo Espírito Santo, e quero mostrar à senhora, o senhor, enfim, a todos vocês, a diferença de uma fé natural, de uma fé intelectual, de uma fé que é apenas emocional, de uma fé que é apenas uma fé linkada às circunstâncias, a fé do sobrenatural. Também, evidentemente, linkar a fé da salvação. Então, nesta manhã, queremos trazer à sua vida a diferença de 5 manifestações da fé. Repito, a fé natural, aquela que você nasce com ela, eu vou explicar. A fé emocional é uma fé inconstante, mas que permeia a vida religiosa cristã de quase a maioria. A fé intelectual é a fé de que eu preciso ter a razão, que 2 mais 2 é 4, para crer naquilo que eu espero. A fé da salvação, que é uma fé diferente da quinta fé, manifestação, que é a fé do sobrenatural. A fé da salvação é aquela que eu vou lhe ensinar, a fé que eu preciso crer nas Escrituras Sagradas, andando conforme os padrões éticos da Bíblia, pregado pelos profetas, inspirado pelo Espírito Santo, ao qual, na plena obediência, então eu exerço essa fé, e essa fé, então, me garante que eu vou morar nos céus, na glória da eternidade com Deus. E, por último, a fé do sobrenatural. Essa fé é uma fé para o mundo espiritual, você precisa dela para crer nas coisas divinas, nas coisas de Deus, que as coisas de Deus não se explicam, milagres não se explicam, maravilhas muito menos. E esta fé do sobrenatural, ela move tanto a minha vida espiritual, quanto move a minha vida material, a minha vida física, a minha vida neste mundo onde estou com meus pés plantados. Então eu quero trazer a você esse conhecimento, porque o nome deste programa, o título deste programa, ou aquilo que nós damos como chamada para este programa é palavra de vida. Palavra de vida, uma palavra não da vida, uma palavra de vida, que transmite vida a todos aqueles que recebem esta palavra. Espírito Santo, eu preciso te conhecer. Então, o Espírito Santo é o paráclito da igreja. Espírito Santo, paráclito do grego, quer dizer aquele que advoga por nós, aquele que está conosco, aquele que está nos assegurando, nos protegendo, nos aconselhando, nos ajudando, está ao nosso lado. Então, esse programa é um programa tremendo, porque vai te ajudar a entender por que às vezes as coisas não vão à frente. Por que Deus diz em Hebreus 11:6 que sem fé é impossível agradar a Deus? E você vai dizer, mas eu tenho fé, eu sempre creio e as coisas nunca dão certo. Então, você vai discernir nessas 5 atuações dessas 5 fés. 3 delas extremamente fantasiosas, ilusórias, e 2 dessas 5 que são extremamente necessárias. Aliás, elas são essenciais. Sem elas, você não pode nem tampouco crer na salvação e nem tampouco crer em ser uma pessoa vitoriosa, acima da média, porque é aquilo que todo mundo faz, a fé natural
pode levar você ao alcance. A fé natural, ela vem com cada um de nós. Quando você nasceu, você começou a andar segurando na mão do papai, da mamãe, ou da titia, da madrinha, do padrinho, e de repente você começou a andar sozinho. Então você creu, mesmo inconsciente, que você poderia mesmo andar. E você deu os primeiros passos e hoje você anda. A fé natural, quando você nasceu, você comia a papinha que a sua mãe dava na boquinha, não era assim? De repente você aprendeu a comer com garfo, aprendeu a comer com a colherzinha. Então a fé que vai te dando a convicção que você pode ir sim além, você pode exercer situações na sua vida, você pode assumir responsabilidades, independente que você orou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou de qualquer santo, ou se apegou a qualquer credo de fé. A fé natural, você crê que aquela comida que está à mesa, você se abastece dela. A fé natural, você entra no avião sem conhecer o piloto, você acredita que ele tem capacidade de te levar aonde você quer chegar, mas você não pesquisou se naquele dia ele quis se suicidar, você não pesquisou se naquele dia ele estava embriagado. Isso era obrigação da companhia aérea, eu sei. Então, você até teve muita fé de acreditar que a companhia aérea, nos primórdios, nas regras e da sua lei, ela checou a história do piloto. Imagine as pessoas do 11 de setembro de 2001, que entraram naqueles aviões, elas confiaram que o piloto era o certo, elas confiaram que as companhias aéreas americanas, ou que a Força Armada, ou as Forças Armadas americanas poderiam impedir aquilo. Ninguém entrou no avião pensando que era o último dia da sua vida. Então essa é a fé natural, a fé que a gente pega um carro e disse, eu vou atravessar o mundo, eu vou andar 1000 quilômetros e vou chegar lá, mesmo a estrada sendo difícil. A fé em que você acorda pela manhã e sabe que independente das adversidades, você disse, vamos que vamos. Então essa é uma fé natural, ela está sobre cada um de nós. Essa fé natural, essa primeira fé, meus irmãos e minhas irmãs, essa fé, ela depende da sorte, ela depende daquilo que você crê. Então, essa fé, ela é inconstante, porque ela só é viável a sua vida quando alguém não tem uma fé maior do que a sua. Essa fé natural, exemplo no mundo profissional, você exerce, você estuda, você busca capacitação, mas de repente, na entrega do seu currículo, você espera nomeação para um cargo que está disponível no seu segmento e alguém aparece melhor do que você e você tem a notícia que a vaga não é sua. Então a sua fé, embora ela prevaleceu, você acreditou, ela não foi uma fé que te deu a vitória, que te deu a você a certeza da sua conquista, porque esta fé depende de outros que tiveram mais fé, que se prepararam mais e que foram mais aguerridos. Eu vou explicar melhor. Eu estou apenas dando uma pincelada para que você entenda a importância desse programa. As 5 manifestações da fé sobre o ser humano. 2 que vêm diretamente do Pai, do Filho, através do Espírito Santo, e 3 que vêm das circunstâncias, vêm do mundo, vêm do mal, vêm do emocional, vêm do meu intelectual, vêm da minha natureza. Louvado seja Deus. Mas eu quero ler o texto bíblico. De antemão, quero agradecer a todos vocês, você que gostaria de ser abençoado, que este programa tem falado ao seu coração. Então você pode, naturalmente, de uma forma espontânea, pelo Espírito Santo, fazer a sua oferta missionária na conta que está passando aí. Você olha para o seu visor e você pode fazer a transferência, abençoando esta obra. E nós contamos com a sua ajuda, nós contamos com aqueles que querem conosco fazer a obra missionária. Entendemos que quanto mais pessoas nos ajudam, maior será a expansão da obra. Faça isso se Deus testificar no seu coração. Louvado seja Deus. Lembrando aos irmãos, o nosso número também está passando aí no screen do seu televisor. Está aí embaixo aí, ó. Um número para você pedir a oração. Você quer compartilhar um testemunho. Então, 11 DDD 92006-8314.
Então eu quero ler para os irmãos o que está no livro de Hebreus, a carta aos Hebreus, no capítulo 12, no Novo Testamento, verso 2, que diz assim: olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé, tanto a fé da salvação, quanto a fé do sobrenatural, da produtividade, das conquistas, das vitórias, enfim, de alcançar os nossos anseios e desejos. Então ele é o consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz pela fé, desprezando a ignomia. O que é ignomia? Desprezando o desânimo, não atentou para o desânimo que pudesse tomar conta da sua vida no momento daquela dor, no momento daquela crucificação, daquela humilhação. Então ele desprezou a ignomia, ele desprezou o desânimo e está assentado à destra do trono de Deus. Também quero ler um texto lindo, apenas para parafrasear essa mensagem. Está em Marcos, no Evangelho de Jesus Cristo, escrito segundo São Marcos, capítulo número 4, versículo de número 40. Disse Jesus aos discípulos: por que sois tão tímidos, ainda não tendes fé? Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então vamos pregar a palavra de Deus. Meus amados irmãos, manifeste o seu WhatsApp, não custa nada. 11 o DDD de graça, rede social de graça, 11 o DDD. 92-006-8314. Mostra que você está sendo abençoado. Não apenas assista o nosso programa, é tanta gente assistindo o programa, mas às vezes a pessoa tem dificuldade de manifestar a simples atitude de postar um zap. Agradeço porque foi muito abençoado, ajudou muito a minha vida. Por favor, porque isso nos ajuda a entender que estamos sendo úteis à sua vida. Estamos sendo úteis à sua igreja, independente da denominação. Estamos sendo úteis à população no geral. Não somos ecumênicos, não pregamos o ecumenismo, mas respeitamos a todas as pessoas. Este evangelho não é para excluir o católico, não é para vangloriar o crente, não é para desprezar o espírita, não é para massacrar o islâmico, não. Para trazer a verdade bíblica na sua essência, para que então, após o conhecimento, a certificação do teu entendimento pelo Espírito Santo, você entenda qual é o melhor Deus a servir. Se o Deus que eu vos prego é o verdadeiro, se vale a pena seguir esse credo da fé e você comigo caminharmos junto para a salvação, ou se você vai dar o luxo de continuar em outra qualquer fé, segmento religioso, porque você ainda não entendeu, não recebeu 100% aquilo que eu vos prego como ensinamento. Eu sempre digo, a melhor pregação é aquela que vem com ensinamento, com informação. Há muita gente que prega, que ministra, vem aquele negócio que eu chamo reteté, o oba-oba, o pula-pula, não é assim? As pessoas se emocionam, se arrepiam, né? Alguém se arrepia com a música, o outro se arrepia porque está do lado de quem ama, é o gelinho na barriga. Alguém se arrepia com a grande artista, alguém chora, se emociona com um filme lindo, hollywoodiano, não é assim? Então é fácil também, no emocional, se sentir arrepiado, tomado, e pular, e soltar, e canela de fogo num culto chamado de pentecostal. Mas aquilo ser apenas um momento da emoção extravasada, mas não houve transformação do caráter, não houve transformação da vida, e aí o pastor finge que acreditou que você se converteu, e você faz de conta que também é santo. Nessa palavra eu digo, a melhor mensagem é aquela que prega ensinando, porque se te ensinar e você absorver, evidentemente não serei eu que te darei a prova, é o próprio Espírito Santo que vai aprovar, vai te dar 0 ou vai te dar 10, mas eu creio que você é inteligente, a senhora, o senhor quer ser salvo, quer receber essa salvação, essa coroa do Senhor, essa graça, então eu te abençoo em nome de Jesus, que hoje vai mudar a tua história. Então vamos começar a ministrar a palavra.
a fé natural. Nós aprendemos aqui, já no início dessa programação, o que é a fé natural. A fé natural, ela depende apenas de você. Você nasce com ela. Jesus, nós lemos em Marcos 4,40, ele adentra o barquinho dos discípulos, com os discípulos, e ele repousa, ele dorme na cabeceira do barco. E uma tempestade vem e o barco enche-se de águas. Está enchendo de água e eles estão temendo perecer e morrer. E gritam, mestre, mestre, estamos perecendo, o Senhor não está percebendo? E Jesus levanta, ergue as suas mãos e dá ordem aos ventos, a tempestade para, vem a bonança, ele olha para eles e disse, ainda não tendes fé? Então, que fé era essa que Jesus estava chamando, ou estava cobrando deles, se eles ainda não tinham sido batizados pelo Espírito Santo, que ia acontecer a promessa em Atos 2, verso 1 ao 4, quando receberia o dom do Espírito Santo. E um dos dons do Espírito Santo, de poder, está em 1 Coríntios capítulo 12, verso 9, o dom da fé. Se eles não tinham recebido o batismo pelo e com o Espírito Santo, eles não poderiam ter uma fé divina. Que fé era essa? Porque capítulo de João, capítulo 7, verso 38 e 39, o Senhor disse, Jesus para eles, aquele que crer em mim, do seu interior fluirá rios de água viva. E a Bíblia diz que o Senhor falava no verso 39 do Espírito Santo que eles haviam de receber, mas que ainda não tinham recebido, porque o Senhor Jesus ainda não havia sido glorificado e seria após a cruz do Calvário, quando ele haveria de desfalecer naquela cruz e ressurgir ao terceiro dia aos homens. E aí ele vai dizer em Mateus 28, 18, e foi-me dado todo o poder no céu e na terra, a glória voltou, que está escrito também em João, Evangelho de João, capítulo 17, verso 1 adiante, quando Jesus disse, Pai, me dê a glória que eu tinha antes da fundação do mundo, antes de vir a essa terra também. Então ele vai receber essa glória. Então, a Bíblia diz em João 20, 22, quando Jesus assopra sobre eles, antes de ascender para o céu, de subir para o céu e voltar só no dia do arrebatamento, que ainda não aconteceu. A Bíblia diz que ele assopra o Espírito Santo sobre os seus discípulos. Tomé não estava ali, muito menos Judas, não estava no meio daqueles discípulos, e aquilo era a promessa que o Espírito Santo viria sobre eles. Então, com o Espírito Santo, seria fácil a Jesus dizer, ainda não tendes fé? Jesus não diria isso. Jesus poderia fazer uma pergunta, por que não usastes a fé que recebestes do Espírito do vosso Pai? Então, que fé era esta? Primeira fé é quando eu estou ao lado de um homem de Deus. Imagine que eu e você estamos ao lado de Cristo e vendo Jesus fazendo todos aqueles sinais maravilhosos. E ele nos chama para ser o seu discípulo, como fez em Lucas 9:1 e Mateus 10:1. Ele nos chama para ser o seu discípulo e nos dê autoridade e poder, como ele fez. Vocês agora recebam autoridade e poder para expulsar demônios, curar enfermos, ressuscitar defuntos e pregar a palavra. Então, em o nome do Senhor, pelo que viam do Senhor que fazia para a glória do Pai, eles tinham que ter a fé, que por causa da ordem de Jesus, por Jesus ter abençoado, por usar uma palavra, pode não ser benquista por ti, apadrinhado aqueles 12. Então eles não podiam falhar da fé. Então, independente que eles tivessem o batismo com o Espírito Santo, só pelo testemunho de Cristo, eles deveriam ter fé. É como a que eu estou lhe pregando. Você ainda não tem o batismo pelo e com o Espírito Santo. Eu digo, em nome de Jesus, eu profetizo que você será curado. Então, eu não estou dependendo da sua fé necessariamente. Eu estou usando a minha fé para dizer que você será curado. Embora você pode, ao ouvir isso, colocar no seu coração, eu creio na palavra desse pastor. Eu creio. Então, eu vou unir a fé dele com a minha crença de que isso vai acontecer.
Então houve aquele momento em que eles, embora chamaram Jesus de mestre, 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 o que adianta você chamar o professor de professor se você não acredita na matéria que ele te deu? O que adianta você chamar aquele que vai te graduar na universidade, meu professor, meu reitor, se você não crê que a matéria que ele te deu e a nota que ele te deu é suficiente para você receber o teu diploma e ir para o mercado de trabalho e ser um expert profissional? O que adianta? Mas eles chamam Jesus de mestre. Então, essa é uma fé natural. Eles ainda estavam com a fé natural, então eles não conseguiam absorver a fé que estava em Cristo, ainda que Cristo desse para eles autoridade. É como se eu te desse uma notícia, você recebesse a ligação do Silvio Santos, neste domingo, e ele dissesse, você acabou de ser sorteado no nosso carnê, no baú, no carnê do baú, pela Jequiti, etc. O Silvio Santos faz aquelas premiações da Telecena, né? Não entendo muito daquilo, mas ele te ligasse, você acabou de ganhar 500 mil reais. E você disse, não, isso é trote. E batesse o telefone, não acredito que é o Silvio Santos, liga na minha casa, eu aqui morando numa comunidade, numa barraca, minha vida toda tão esfacelada, aos 70 anos, o Silvio Santos iria me ligar, por quê? É isso. Então, às vezes, mesmo estando diante de um homem de fé, mesmo estando numa circunstância da probabilidade da fé, as pessoas duvidam dela. Mas, como eu digo, elas muitas das vezes entram num avião a 32 mil pés de altura, sem conhecer o piloto, o desejo do piloto, se ele está frustrado, se ele foi traído pela mulher, se é uma pilota mulher, foi traída pelo marido, está pronto a tirar a sua vida, está em depressão, mas entram no avião e ali aceitam acreditar que vão chegar no lugar de destino. Há um medozinho quando há uma turbulência, mas continua acreditando, porque ninguém, por mais medo, principalmente os que têm medo, não entrariam no avião crendo ou tendo a premonição que o avião iria cair. Então, meus amados irmãos, os discípulos do Senhor viviam essa fé natural. E se você viver sobre ela, você vai depender sempre daquilo que você é capaz. E você só vai saber que a sua capacidade não é soberana quando encontrar alguém mais capaz do que você. É assim. No mercado profissional, você pode ter o mesmo currículo, mas outro com um currículo aparentemente igual ao seu, assumiu a posição que você queria que fosse sua. E assim, em tantas outras esferas da vida, as vitórias e conquista de quem tem uma fé natural está ligada à sorte, está ligada às probabilidades, às suas convicções, à sua própria natureza de não aceitar perder nem joguinho de bolinha de gude. Essa é a fé natural. Essa fé é natural. A Bíblia descreve em 2 Reis, capítulo de número 7, verso de número 3 ao 9, os 4 leprosos, quando Samaria estava cercada pelos assírios para ser destruída. E a Bíblia diz que o povo de Deus se acuou e estavam morrendo de fome, comendo titica de jumento, diz a Bíblia, comendo titica de pomba, fezes de pomba, e comendo, e pegava as carcaças dos jumentos, os cavalos que iam morrendo, pegavam ela e cozinhava aquele osso e tomavam sopa de osso, de jumento, de animais, e misturava a titica ou as fezes da pomba, que vinha muitas, vamos dizer assim, plantinhas ou gramazinha, enfim, e aquilo engrossava o caldo. Estavam a ponto de morrer, entregaram a sua sorte na mão do inimigo, não criam mais em Deus. E aí esses 4 leprosos que eram proibidos de estar em convivência junto à população ficavam do lado de fora do muro, não poderiam entrar dentro da cidade. O que eles comiam? Aquilo que era jogado pelo muro, viviam como bichos. E quando eles viram aquela situação, que estavam morrendo do lado de dentro, que não vinha mais comida pelo muro, o que eles fizeram? Eles disseram entre eles, os 4 leprosos, olha, se nós ficarmos aqui, versículo 3, do capítulo 7, 2 Reis, nós iremos morrer. Então, de qualquer forma, morreremos. Então, vamos até o arraial do inimigo. Vamos aonde estamos ouvindo vozes. Porque se eles nos matarem, vamos morrer da mesma forma. Mas se por acaso encontrarmos sorte, vamos nos alimentar lá. Vamos pegar a sobra. E a Bíblia diz que foi aqueles leprosos que ao chegarem lá, no meio do caminho, verso 7 e 8, o exército inimigo ouve um barulho de um grande exército. Mas só havia 4. O que a fé natural, às vezes, de uma pessoa? Em prol do bem faz.
Então a Bíblia diz que os inimigos correm, vão embora, milhares de soldados, e deixam cavalos, roupas, ouro, prata, muita comida. Eles se alimentam e eles voltam lá e gritam lá para o guarda, o sentinela, que estava lá na torre de vigília de Israel, para dizer: olha, os inimigos foram embora, muita comida, muito ouro. Então 4 leprosos com a fé natural, porque eles não foram em nome de Deus. Eles disseram: em nome do Senhor vai dar certo. For em nome da fé, da crença deles. Se ficar, a gente morre. Se correr, vão morrer também. Mas se nós usarmos a nossa fé, algo pode acontecer. Então essa é a fé natural. Então, em nome do Senhor Jesus, eu quero te levar para a segunda dimensão. Agora, a fé do emocional. Presta atenção no que eu vou lhe dizer agora. Essa fé do emocional é a segunda fé que atua na vida do ser humano. A primeira você já viu que é uma fé circunstancial. Ela é vulnerável, ela é volúvel. Uns nascem com menos fé, outros nascem com mais fé. Não é assim? Uns conseguem, mesmo num mundo cético e de ateísmo, alcançarem patamares que outros, mesmo sendo ateus e céticos, não alcançam. Então é a fé própria da natureza humana. Em nome do Senhor Jesus, entenda o que estou ministrando pela graça e a unção do Espírito Santo. Eu preciso te conhecer. É o Espírito Santo que vai abençoar a sua vida e te batizar com uma grande fé. A fé emocional, Pedro vivia ela. Está lá em Mateus 26, verso 31 a 35. A Bíblia diz que ele disse: Jesus, quando Jesus está falando do seu mártiro, da sua cruz, que ele é necessário morrer e ressurgir ao terceiro dia, Pedro está revoltado com aquilo, ele não crê, ele que disse: não pode, o senhor não pode morrer, o senhor não pode aceitar isso, mas se isso acontecer, eu morro por tua causa, eu morro se preciso for, para defender a causa do senhor. Aí Jesus olhou para Pedro e disse: Pedro, tu vai me negar. Tu acha que tu me amas? Tu acha que tu está pronto para morrer pela minha causa, pela causa do meu pai? Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás ainda hoje. Ele acreditava que não. E a Bíblia disse, nos versos seguintes, que Pedro vai negar o Senhor com medo da morte. E no verso 75 ele lembra da palavra de Cristo. Da palavra que Jesus disse: tu me negarás. Quando o galo canta 3 vezes, após ele ter negado 3 vezes o Senhor, nos átrios da casa aonde Jesus estava sendo julgado naquela madrugada, onde estava Caifás e Anás, o sumo sacerdote e seu clero, a Bíblia diz que ele tem um remorso e chora, porque ele lembra que ele jurou que ele morreria e, se possível, for mataria por Cristo. Ele chora, porque ele percebe que a sua fé é uma fé emotiva. Naquele momento, ele está crendo que vai acontecer. Quantas pessoas vivem uma fé linkada à emoção? Simplesmente à emoção. A emoção, a fé emotiva, ela depende de notícias positivas, de notícias favoráveis, de circunstâncias favoráveis, de circunstâncias que trazem a você todos os sinais que tudo vai dar certo. A fé emocional, ela existe até quando as adversidades se confrontam. Até que você vai perceber que fé é muito mais do que sorte, é muito mais do que um pensamento de autoajuda. É uma fé que você precisa exercer. A fé genuína você precisa exercer, pautada naquilo que Deus prometeu que teríamos se entregássemos a nossa vida nele. Por isso que ele disse em Mateus 10, 22, aquele que perseverar até o fim, aquele que tiver fé até o fim, este será salvo. Em Lucas, ele vai, no capítulo 18, verso 8, encontrará o Filho do Homem fé quando ele voltar a esta terra. Agora ele está falando da fé da salvação, e eu vou chegar lá. A fé é necessário para que você não viva de forma circunstancial, para que você não acorde, você não durma alegre, planejando o que vai acontecer amanhã no domingo, planejando que essa semana será uma grande bênção, que você agora vai mudar o teu quadro, a tua história.
E aí, quando você acorda de manhã, basta a notícia do Hora 1 da Globo, que está São Paulo, a sua cidade enchente, que você começa a esmorecer, começa a praguejar. Basta você botar a chave na ignição do teu carro e a bateria está descarregada, que você já fala um nome feio. Basta você acordar de manhã e tropeçar no tapete, bater a cabeça e xingar a tua esposa, xingar o teu filho, a secretária do lar, por que colocaram isso na minha frente? Então a fé emocional, Baraque viveu essa fé, está lá em Juízes capítulo 4, versos 6 e 8. Ele sabia que Débora, sua juíza, era uma mulher de Deus. Ele sabia que eles tinham o costume de clamar e orar ao Senhor. Ele sabia que Deus estava com ele, mas quando foi a hora do confronto, da batalha com um grande exército, Débora disse, vai à frente, Baraque. Ele disse, eu não vou, se tu não fores à frente, eu não vou. Então era uma fé emocional. Ele não estava crendo em Deus. A fé emocional depende muito de terceiros, depende muito de pessoas que estão ao meu lado. E você com Deus é a maioria. Lembre sempre de Salmo 91, versículo de número 7. 1000 cairão a teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. A fé emocional. Você precisa ser instigado por alguém. Você vai fazer o Enem, você vai fazer uma prova, você vai fazer uma viagem, e você precisa de pessoas dizendo ao teu lado, vai dar tudo certo. Vai, você vai vencer, acredita fulano, acredita ciclano. Aí basta, como eu digo, alguma coisa não andar conforme a tua expectativa, que essa fé vai pro ralo. Timóteo quase foi destruído por esta fé emocional. Por isso que em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7, Paulo diz a Timóteo, Deus não nos deu espírito de covardia. Para de desistir, de pensar em fracassar, em voltar atrás, Timóteo, porque Deus nos deu espírito de amor, de moderação, de coragem, de força, Timóteo. Fé emocional. Um filho criado por Paulo, filho espiritual. Um filho espiritual, um menino discipulado, um moço, jovem, na fase agora de adulto, discipulado por um grande, o maior apóstolo da história. Então, um pastor não pode mudar a tua vida se você não acreditar que você precisa tomar atitudes. E a primeira é aceitar Jesus como Senhor e suficiente Salvador, para que Ele possa vos enviar o Espírito Santo que Ele prometeu a nossa vida em João 16, verso 7 adiante. A fé emocional estava no povo hebreu que saiu do Egito, da escravidão, Números 14, verso 1. Depois dos 12 espias e espiar a terra de Canaã, apenas Josué e Caleb voltam animados, mesmo vendo em Canaã um grande povo, um povo guerreiro, um povo disposto e forte, capaz para destruir qualquer nação. Mas Josué e Caleb, pela fé em Deus, eles acreditavam na palavra de Deus e no seu mestre chamado Moisés. Mas de 12, 10 estavam pessimistas. Olha a fé emocional. E esses 10 conseguem destruir o povo hebreu. Eles conseguem trazer desânimo. A Bíblia diz no verso 1 de Números 14, que o povo chorou amargamente e dizendo, por que saímos do Egito para morrer aqui? Você imagine. Por isso que a voz de Deus não é a voz do povo. Não. É a minoria. Às vezes uma pessoa no meio de muitos, aparentemente eruditos e doutores da palavra. Às vezes um só é que está com a razão. A probabilidade, eu vejo sempre, isso acontece em muitos lugares. Na Assembleia Legislativa, federal, estadual, no Senado, na igreja. Quem concorda, fica como está. Quem não concorda, se manifesta. Aí, a maioria, para não desfazer da grande maioria, ou quer dizer, alguém que está lá que não concorda, para não contrariar a maioria, acaba concordando sem nem saber a matéria pelo qual está sendo julgada no plenário. Então, eu sempre tenho esse grande cuidado. Eu não vou com a voz da maioria. Não, mas a maioria, olha os livros todos escrevendo, pastor, que é assim que é a doutrina do Espírito Santo. Não me interessa o que a maioria escreveu, o que interessa é o que é verdade. Porque a maioria não perfaz a verdade, a soberana verdade. Então eu posso estar vivendo num monte de pessoas do meu lado que, invocados o emocional, acreditam que aquela mentira virou a verdade. E quando a mentira se torna verdade, a verdade já não é mais necessária. Então,
eu quero abençoar a sua vida, porque a fé emocional, basta um palpite negativo, notícias contrárias e você fracassa de uma vez nesta fé. E agora, você já está te julgando, você já está vendo aí, qual é a fé que está em você? A fé natural, da natureza, você nasceu com ela. A fé emocional, mas agora vamos para a terceira fé. A fé intelectual. A fé intelectual, meus amados irmãos, é a fé que estava impregnada em Nicodemo, João capítulo 3. Jesus, ele está dizendo mestre. Olha para você ver. Chamam ele de mestre, mas não acreditam naquilo que ele ensina. Como eu só posso chamar alguém de mestre se eu entendo que aquele pelo qual eu chamo de mestre é entendido no assunto que eu fui buscar informação. Olha a hipocrisia, olha a fé emocional, olha a fé intelectual. Então, quando Jesus está falando com ele que tem que nascer de novo, ele disse, como um homem como eu, já adulto, pode entrar no ventre da minha mãe e nascer de novo. Olha a fé intelectual. A fé intelectual, 2 mais 2 é 4. 4 mais 4 são 8. Mas na fé sobrenatural, a fé de Deus, oh, aleluia! Gênesis capítulo 26, verso 8 adiante, diz a Bíblia, Isaac colheu 100 por 1 no mesmo ano, aleluia! Deus é poderoso, uma semente deu 100 colheita, maravilha, esse é o meu Deus, mas a fé intelectual está na vida de muitos, principalmente nesta geração. Deixa eu dizer para o senhor e para a senhora, a fé intelectual, ela está firmada no diploma, na formação acadêmica, ela está firmada no doutorado, no mestrado, nos coaches, nas mentorias, as pessoas são formadas por terceiros. A fé intelectual, ela vem por ensinamento de terceiros, ela não é uma fé divina, ela não é uma fé constante, ela não é uma fé forte, ela não é uma fé que rompe barreiras, ela não é uma fé que traz à pessoa a maturidade, independente das circunstâncias que ela irá vencer. Aleluia. Então, meus amados irmãos, essa fé intelectual, esse mundo atual, tem levado seus filhos, tem levado líderes religiosos ao fracasso. Por que o fracasso? Com raras exceções. Porque a fé deles está baseada num conhecimento literário, um conhecimento do que se lê, não um conhecimento de experiências diretamente com Deus. E às vezes é difícil explicar para as pessoas. Uma coisa é o que eu prego está afirmado no que li. E li porque alguém escreveu. Mas quem me dá a certeza daquilo que eu li, de que alguém escreveu, realmente vem de Deus. Isso vai de geração para geração. Porque as pessoas vão lendo livros que não passam de filosofias, embora pareçam doutrinários. Começam a ler escrituras, a própria Bíblia, que eu digo sempre, ofere muitas pessoas, é tanta modernidade, é tanta aplicação para a linguagem dos dias de hoje, que estão mutilando a realidade, a verdade hebraica falada no início de todas as coisas. Vão se mutilando a Escritura Sagrada para ajudar as pessoas desse século a entender a verdade. Eu não sou contra facilitar o ensino, é verdade, eu não posso falar com uma criança como eu falo com um adulto. Mas a minha Bíblia diz lá em Êxodo 31, lá em Deuteronômio 31, e eu gosto de Bíblia, e não foi eu que escrevi, não foi eu que disse isso, mas a Bíblia disse no capítulo 31 do livro de Deuteronômio, no verso de número 12 e 13, nós vamos ler que o Senhor quer que todas as crianças estejam reunidas com os homens, os pais, as mães, todos estejam unidos. Ele vai falar. E não tem salinha para criança. Não estou condenando a salinha para criança. É necessário, quando os professores das nossas crianças são preparados, não para fazer teatrinho, mas para pregar a palavra que cura, liberta e os prepara para serem levitas e profetas. É por isso que na nossa geração, nem sempre filho de pastor é pastor. Nem sempre filho de obreiro se torna obreiro. E tinha que ser assim, não como regra. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa, se eu tivesse filhos, homens, e eu pudesse dizer, meu filho, dedique a vida pastoral, para que você receba essa unção,
a posteridade seja a descendência minha e dê continuidade a esse evangelho. Mas não. Por causa de a má preparação, com as suas raras exceções, a maioria das crianças das igrejas hoje, não importa a denominação, estão sendo preparados para serem dentistas, doutores, inclusive a minha filha. Doutores, dentistas, advogados, engenheiros, etc. De menos para servir a Deus. Querem servir a Deus sentado no banco do domingo. E aí se tornam vítimas dos pregadores que apenas pregam por aquilo que leem, não por aquilo que tiveram experiência com Deus. Então essa fé intelectual está arraigada dentro dos templos espalhados no mundo inteiro. Seja ela na igreja católica, seja ela na igreja cristã, não importa, nas religiões. Eu te pergunto, por que tanta religião? Por que tanta etnia religiosa? Porque as pessoas estão lendo demais. Porque elas ficam lendo aquilo que alguém escreveu. Não, mas a Bíblia não foi revelada por aquilo que alguém escreveu. Quem escreveu foi revelado direto pelo Senhor, para que aqui estivesse contextualizada. Então a fé intelectual, ela inibe a fé sobrenatural. Ela mata tudo. Ela mata qualquer perspectiva que eu tenha como pastor, eu mesmo de crer numa fé sobrenatural. Então eu preciso sim ter livros para aprender. Eu preciso sim buscar ajuda da literatura, todas e ricos livros. Tem a CPAD, tem a Editora Vida, tem a Betel, tem a Betânia, e tem aí tantas editoras aí que eu seria injusto dizer nomes e excluir outras. Você me perdoe, o senhor e a senhora, que possa participar de alguma dessas editoras. Mas o melhor da nossa vida é continuar com a Bíblia Sagrada. Eu escrevi livro de 600 páginas, tem outros sobre o Espírito Santo. Esse é melhor do que a Bíblia? Não. Isso aqui é para facilitar a senhora e o senhor entender melhor a Bíblia Sagrada. Mas melhor do que o meu livro é continuar na Bíblia Sagrada. Porque quando você ler esse livro, você pode estar sendo inspirado intelectualmente pelo meu conhecimento. Mas quando você ler a Bíblia, você está inspirada 100% pelo Espírito Santo de Deus entrando na tua alma e no teu conhecimento. Então, a fé intelectual. Os discípulos, a Bíblia diz em Marcos 6, versículo 52, eles ainda não tinham equalizado o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. A Bíblia diz que o coração estava duro ainda, porque não tem entendido. É a fé intelectual. Louvado seja Deus. Não se assegure a tua vitória no teu diploma, porque há muitos homens que alcançaram patamares inimagináveis, nunca tiveram diploma, nunca tiveram mestrado nem doutorado. A começar pelos grandes idealizadores da Bíblia Sagrada, dos seus atos maravilhosos, idealizadores dos seus projetos, idealizadores da sua fé, idealizadores das suas convicções de onde alcançaria. Como poderia falar de Salomão? Não foi numa faculdade para fazer aquele grande templo. De Noé, que fez aquela embarcação, nunca ter ido numa escola da marinha. O que diria nós, dos homens que escreveram, os eruditos que aprenderam a escrever, se não tinha escola para ensinar a escrever ABCD ou hebraico? Aonde eles aprenderam? Foram direto do Espírito Santo. E por isso esse programa, o ensejo, o intuito, a inspiração e a aspiração é para que você receba esse Espírito Santo. Você pare de orar por coisas materiais, por mulher, por filho, por avô, por vovó, por titio, por titia. Não é pecado orar por eles, nem por nada disso. Mas ore primordialmente para que você seja cheio do Espírito Santo. Porque aí a sua fé emocional vai ser destruída, a sua fé intelectual não vai prevalecer. Não estou dizendo que você não deve ter diploma. Estude sim, mas a base da sua fé não é nos estudos, é na presença do Espírito Santo que te batizou com o seu Espírito, o Espírito do Pai, e você recebeu uma fé dunamis, poderosa, aleluia. E eu vou agora para a quarta fé, já estou quase terminando, a fé da salvação. A fé da salvação, essa é necessária. É a fé de Marcos 15:15, aquele que crê e for batizado será salvo. Você precisa dessa fé. Crer como? Não é crer que Jesus existe. Quando eu falo crer que Jesus existe, é você crer nas Escrituras, é você ler a Bíblia Sagrada e acreditar que, embora pareça difícil ser santo, é difícil desvincular do mundo, é difícil não
viver uma vida, agora estamos chegando o carnaval, quantas igrejas estão envolvidas nesta porcaria, estão indo com escola de samba, fazendo grupo de escola de samba para ir para o meio do carnaval, dizendo que isso vai ganhar pessoas para Jesus. Não, você vai tirar pessoas que estão sofrendo emotivamente, no emocional, a primeiro momento vão vir para a tua igreja, mas não terão sido, quem sabe, convertidas sinceramente. Eu não preciso entrar no inferno para saber que lá no inferno eu posso ter poder para tirar a gente de lá. Não, eu não sou Jesus. Jesus é o próprio Deus e ele desceu ao inferno e pregou aos mortos. Jesus, mas ninguém mais teve essa autoridade e nem eu gostaria de ter, porque eu sei que eu não sou Jesus para descer ao inferno, para ir dentro de um motel, para saber que dentro do motel eu vou pregar o evangelho e vão se converter. Eu não vou dentro de uma boate para sentar no meio de prostituição, de fornicação, de pessoas que estão lá com sintoma de adultério. Eu não preciso ir a um campo de futebol, ouvir palavrões, xingar a mãe do juiz, xingar o jogador, para eu entender que lá eu vou ganhar almas. Não, quero ganhar almas o máximo que possa do lado de fora do estádio, antes do jogo, distribuir meu panfleto com mensagens evangélicas. O que eu quero dizer é algo muito forte, a fé da salvação. Paulo nos deixa claro, está em Filipenses, no capítulo de número 3, meu senhor e minha senhora, nos versos de número, principalmente nos versos de número 10 a 14, ele está querendo a ressurreição, ressurgir na ressurreição e na comunhão, aleluia, para que ele possa ressurgir com Cristo no dia, através de Cristo, o dia do arrebatamento do juízo final. Ele estava dizendo aqui, para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dentre os mortos, verso 11, verso de número 12, não que eu já tenha alcançado, ou que eu seja perfeito, mas prossigo para alcançar, aleluia, aquilo para o qual fui alcançado por Cristo Jesus. Paulo estava dizendo, aleluia, que ele, ó irmãos, não julgo que o haja alcançado, verso 13, mas uma coisa faço, e é que esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, ficam elas, e alcançando eu para as que estão diante de mim. Ora o apóstolo Paulo, Romanos 7, 24, miserável homem que sou, quem me livrará desse corpo da morte? Meus amados irmãos, a fé da salvação é a primordial da sua vida, é a primordial da vida da igreja. Com raras exceções, o evangelho de autoajuda está sendo proliferado no mundo inteiro. Quando eu cheguei na Índia há 13 anos atrás, não era assim. Hoje tinha 2, 3 canais de televisão de programa evangélico, agora tem mais de 70. Só no sul da Índia, lugar só de miserável. Na África, a mesma coisa. O que não tinha lá, hoje tem. Vende garrafa, vende toalha, vende pano, vende isso, vende aquilo. Empurra, é o tal de... E o povo cai pro chão, aquela bagunça. E o povo no emotivo, né? Vão caindo, vão se... E as igrejas estão lotando com promessa. Você é pobre, você vai ficar rico. Tem muitos pastores que não descobriram que são apenas palestrantes de autoajuda, são coaches, fazem mentorias. E quem está lá ainda não percebeu que não virou cristão, virou grandes profissionais com grande ousadia e intrepidez, estão alcançando sucesso na vida. Sucesso na vida material e muito menos familiar, tem alguma coisa a ver com a salvação. Sucesso profissional é importante, com a família, maravilha, mas muito mais do que isso. É o sucesso diante da palavra, é a santificação, Hebreus 12, 14, porque sem santidade o Senhor e a senhora e eu não veremos a Deus. Por isso que o Senhor Jesus disse, aquele que deixar pai, mãe, esposa, filhos, filhas, casa, terra, tudo pelo meu nome. Jesus já estava promulgando a divisão de família, divórcio não. Estava dizendo, não esqueça, o mais importante desta vida não é quantos filhos tu gerastes, não é quanto diploma tu alcançastes, não é quantos números aumentou na tua conta bancária, é o quanto tu depositastes no reino celestial. A fé da salvação. Zaqueu entendeu Lucas 19. Primeira visita de Jesus, dá metade do que tem aos pobres e paga 4 vezes mais a todo mundo que ele havia defraudado pela sua agiotagem. A fé da salvação. O filho pródigo, Lucas 15, entendeu, voltando para o pai.
não sou digno de ser chamado teu filho. Me trate como um dos seus trabalhadores. O pai o abraça. A redenção. Esqueceu as vanglórias das baladas, das noitadas. Fé da salvação, Madalena entendeu. Quando Jesus diz para ela no Evangelho de João 8,11, vá e não peques mais. Nunca mais se viu o erro de Madalena. A fé da salvação, Davi no Salmo de número 51, 11 e 12. Senhor, me devolva a alegria da salvação. Não retire de mim o teu Espírito Santo. Me dê um espírito voluntário. A fé da salvação. Judas perdeu a oportunidade. Porque a Bíblia disse que Jesus o chama de amigo. Em Mateus 26,50. Ele podia ter esperado, como Pedro esperou. Evidentemente que já estava marcado nas Escrituras Sagradas que ele não iria se arrepender, por isso que ele era o filho da perdição. Conjectura minha. Se você está vivo, ainda há oportunidade para a sua vida. O Espírito Santo. Demas, 2 Timóteo 4,10, disse apóstolo Paulo, Demas falhou porque amou o presente mundo, perdeu a salvação. O jovem rico de Mateus 19:22, por causa do dinheiro, ele voltou triste, perdeu a fé, perdeu a salvação, porque não teve fé para acreditar no que Jesus havia dito. Mateus 24:12, muitos falharão e perderão essa fé, porque o amor de quase todos vão se esfriar. Aleluia, louvado seja Deus. Apocalipse 21:8, como Judas cometeu suicídio, os homicidas não entrarão no reino dos céus, ele perdeu a salvação. E deixa por fim a fé sobrenatural. A fé de Sedraque, Mesaque e Abednego. Sedraque, Mesaque e Abednego. De Daniel, capítulo 3, verso de número 6 a 18, 25 ao 30. Entraram na fornalha, independente se Deus nos tirar ou não nos tirar, estaremos ali. Fé sobrenatural. A fé de Daniel na cova dos leões. Daniel 6, verso 20 adiante. A fé de Abraão e Isaac, no capítulo 22:5 de Gênesis, ele disse, vamos subir e vamos adorar, e vamos voltar. Ele acreditava que embora fosse para matar Isaac, voltariam vivos os dois. A fé de Caleb, número 14, verso 6 adiante, disse, eu tinha 40 anos, agora já estou com mais de 80, mas estou com a mesma força quando eu tinha 40. Aleluia! A fé de Isaac, capítulo 25, verso 20 a 26. Aleluia! Louvado seja Jesus. Orou 20 anos insistentemente para que a sua mulher gerasse filho, e gerou Esaú e Jacó. Aleluia! Espírito Santo de Deus. Essa fé do sobrenatural é dada pelo Espírito Santo, conforme é útil. 1 Coríntios 12, verso 1. Ele é que dá. Verso 9. A uns dá o dom da fé. Aleluia! Então termina. Hebreus 10, 38. O meu justo viverá pela fé. Abacuque 2,4. O justo viverá pela fé. Que Deus abençoe a sua vida. Chegamos ao final deste programa. Que Deus o abençoe. Um abraço no seu coração. Em nome de Cristo Jesus. Porque eu te abençoo com a fé da salvação e com a fé do sobrenatural. Excluindo e profetizando que a fé do emocional, a natural e a intelectual não prevalecerá mais sobre a sua vida, nem hoje e nem eternamente. Amém e graças a Deus.